A lógica de gerenciamento de canais e não ser refém de um canal só é importantíssimo para todo varejo. Porque muitas vezes o marketplace não é o lugar para você ganhar dinheiro, mas é um lugar para você ser descoberto. Quando o assunto é a digitalização no varejo de beleza, do que exatamente estamos falando? A transformação digital, que já está presente no varejo há décadas, atingiu recentemente novos patamares dentro do mercado de beleza. Segundo um levantamento da Octadesk, 76% dos entrevistados registraram o marketplace enquanto local de compra favorito. Este movimento reforça que agora, mais do que nunca, é imprescindível enxergar o digital não apenas como um mero canal de vendas, mas sim como um novo sistema operacional para o varejo. Quem determina isso é o consumidor. Portanto, nos últimos 3 anos, a gente nunca teve uma transformação tão profunda quanto a gente está vivenciando agora. E dentro dessa transformação é importantíssimo se atentar para alguns pontos que estão transformando o mercado e com toda certeza vão ser a pauta dos próximos anos. Os novos desafios estabelecidos pelas transformações digitais envolvem bem mais do que a tecnologia, já que no fim, essas mudanças são implementadas visando também impactar a mudança do consumidor dentro do varejo físico. Temos como exemplo o Retail Media, uma estratégia onde os varejistas vendem espaços publicitários dentro de seus canais para marcas anunciarem seus produtos. Isso ocorre em perfumarias e lojas pelo mundo inteiro. Inclusive, aqui no Brasil, a rede Sumire, por exemplo, tem investido nesse tipo de mídia que captura a atenção do consumidor já dentro da loja. A gente já tinha viu essa oportunidade de criar um ambiente onde a gente aliasse dicas, promoções e um ambiente também mais acolhedor através da rádio, através da TV. A gente sentiu que isso dava um ambiente bacana para o cliente, a experiência ficava melhor. Então foi uma coisa muito natural que a gente já faz há bastante tempo. A gente começou testando em poucas lojas e conseguiu ver um aumento de ticket médio em quase 15%, algumas lojas até 20% das lojas que não tinham esse retail media. E aí a gente viu que era um caminho realmente muito importante para a gente, além da experiência, que é importante, mas também a parte de monetização e rentabilidade da loja. Um bom retail media é de fato aquele que se integra ao canal de forma natural, sem ter muita cara de publicidade forçada. Então a gente faz questão de ser realmente algo de relevância, de conteúdo para cliente. Então é dicas de uso, é dicas do dia a dia, é dicas sobre a estação que a gente está passando. Então realmente fica uma coisa mais leve, mais natural e descontraída para o cliente. O Retail Media prova que a transformação digital no varejo de beleza não se limita às ações feitas para um consumidor que está com um celular ou um computador às mãos. Mas, se ele estiver, tem país por aí que está há anos à frente do Brasil e pode nos trazer insights e inspirações. É o caso da China, considerado o segundo maior mercado de beleza do mundo. Em seu território se deu início o que conhecemos hoje como Live Commerce. Em 2016, a gigante do varejo Alibaba lançou a plataforma Taobao Live, que foi pioneira em uma ação já popular no nosso cotidiano, as lives de compras. A China é chamada a primeira mobile first country, ou seja, o primeiro país do mundo onde tudo se tornou mobile primeiro. Eles pularam o computador, pularam o cartão de crédito e foram direto para essa digitalização muito rápida. E isso, obviamente, entrou no varejo. Esse termo New Retail, que é novo varejo, que foi cunhado pelo Alibaba, lá pelo Jack Ma, ele vem só chancelar esse novo jeito de fazer varejo, onde agora eu capturo essa atenção do consumidor digital, que deixa muito mais pegadas do que o consumidor físico, e consigo levar até o consumidor os meus produtos. Cada vez mais o consumidor ele busca canais diferentes, busca conveniência e principalmente ele não tem mais fidelidade de canais. Você precisa estar aonde o consumidor quer comprar o produto, aonde ele busca o produto. O Live Commerce se destaca enquanto uma das estratégias mais fortes para a retenção de público e fidelização de clientes. O e-commerce também aumenta o seu espaço. Seguindo uma trilha de clara expansão, esta modalidade atingiu o marco de 235,5 bilhões de reais em 2025, segundo a Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce. Para 2026, já existem previsões de crescimento de 260 bilhões de reais. E no cenário das perfumarias, o impacto de um e-commerce robusto é sentido até de dentro das lojas físicas. Uma estratégia bem aplicada é capaz de aproximar ainda mais o consumidor digital ao varejo in loco. Bom, a estratégia do e-commerce realmente é dar uma experiência e apoiar muito o cliente que está acostumado a ir na loja física. Então, a Sumire está
espalhada por todo o estado, e isso dá um apoio ao nosso e-commerce, e o e-commerce também apoia a nossa loja física. Essa conversa entre os dois públicos e as duas experiências realmente enriquece, porque ele vai até o site, vê a disponibilidade do produto, ele vai até a loja, ele consegue sentir o perfume, a textura, conversa com a nossa vendedora, então isso um completa o outro. Não existe mais a diferença do on e o off, tanto foi falada, né? Hoje em dia os canais se misturam e o grande desafio do varejo é manter isso sob controle e ativo. Temos um desafio grande, mas temos grandes oportunidades de crescimento para o mercado de beleza dentro do varejo brasileiro. De fato, este desafio só comprova que a digitalização do consumo no Brasil é um caminho sem volta. E com os setores de e-commerce e os marketplaces aquecidos, o país tem ainda muitas coisas a aprender com as práticas de comércio chinês. A lógica da China, por isso que ela domina tanto o mercado digital, que ela entendeu que está por trás desse algoritmo de socialização. Que é primeiro eu entendo o consumidor e eu levo o produto para o consumidor. Então agora são produtos encontrando clientes e não mais clientes encontrando produtos. O Brasil, no entanto, também pode ser considerado como um país digitalizado, e muitas plataformas de varejo digital já se encontram em solo nacional. Temos exemplos como Shopee, Temu, AliExpress, TikTok Shop, Kawaii Shop e outras. Porque o Brasil é muito acolhedor nesse sentido, a gente adora essas soluções e nós somos um país extremamente digitalizado, com uma população alta que adora esse consumo, né, da oportunidade. E esse é os grandes motivos que fizeram o varejo chinês dominar o Brasil. Quando você pega dados, por exemplo, das últimas Black Fridays, Natal, dos 10 maiores marketplaces, dos 10 maiores varejistas, já tem ali entre os 5 maiores, 4 chineses. Ou seja, o Brasil adotou muito esse jeito de comprar se entretendo. E essa é a grande lógica que o chinês veio nos ensinar. Antes de vender, o primeiro socializo. Por isso que criou-se o termo social commerce, que hoje a gente fala muito de social gaming commerce, ou seja, eu socializo, gamifico, entretenho a relação para só depois vender. Para os negócios da beleza, estar presente no marketplace sinaliza mais uma forma de aproximação das lojas ao consumidor final. Varejistas do setor relatam o processo de entrada das perfumarias neste ecossistema e como a presença de grandes nomes do mercado auxilia ambos no processo da retenção de novos e antigos consumidores. Fica claro, no entanto, que as relações dos marketplaces com os varejistas de beleza ainda podem evoluir. Porém, um dos fatores de ganho para os empreendimentos é, sem dúvida nenhuma, um dos mais valiosos para todo negócio: os dados. O marketplace, eles têm muitas métricas, então tudo é medido, tudo é dado, tudo é informação, e acho que o varejo físico ele ainda está engatinhando um pouco nisso, né? Então como é que a gente mede fluxo, como é que a gente mede conversão, como é que a gente mede pontos quentes e frios, então essa parte de digitalização da loja física, eu acho que os marketplaces têm muito a nos ensinar. Cada vez mais a interação do online para o físico, do físico para o online. Então já tem vários dados, por exemplo, de lojas que quando estão no marketplace e tem uma loja física naquela cidade, por exemplo, a loja física vende mais, o marketplace vende mais. Quando você tem um só, às vezes ele vende menos onde você tem os dois juntos, porque não necessariamente os dois são pontos de venda que deixam a mesma rentabilidade. Com a digitalização dos negócios, o varejo físico segue sendo um importante pilar para o varejo de beleza. Ainda o e-commerce, né, ele está crescendo, ele cresce 2 dígitos, para a gente é muito importante, mas pela nossa capilaridade, pelo volume de lojas, as lojas físicas ainda têm uma importância e um peso relevante para a nossa empresa. Por isso que a lógica de gerenciamento de canais e não ser refém de um canal só é importantíssimo para todo varejo. Porque muitas vezes o marketplace não é o lugar para você ganhar dinheiro, mas é um lugar para você ser descoberto. Recentemente, um levantamento do Globo Gente mostrou que 78% dos consumidores de beleza ainda preferem visitar lojas físicas para experimentar produtos pessoalmente. No entanto, com o aumento exponencial dos e-commerces, dos marketplaces e do consumo direto em plataformas online, o varejo de beleza se prepara cada vez mais para coexistir em um ecossistema híbrido e cheio de possibilidades. E para o futuro, temos desafios ainda maiores pela frente, como a inteligência artificial, que já vem impactando a maneira do consumidor encontrar os seus produtos. Seja no Brasil, na China ou no Vale do Silício, de hoje em diante, se atentar para os desafios e tendências do mercado se torna uma tarefa cada vez mais imprescindível para o empreendedor, já que, assim como os dados, o consumidor não mente. Diante disso tudo, a palavra de ordem sempre do varejo, e tem sido ao longo dos últimos anos, é confiança. E esse é um ponto importante para a gente refletir, porque o índice de confiança do brasileiro ao consumo de marcas no Brasil vem só caindo.
E esse é um desafio, porque cada vez que tudo se digitaliza, a gente vai ficando sempre na dúvida qual produto é de verdade, qual promoção vale a pena, será que esse marketplace é confiável, aquela site é, aquela loja é, o produto é original, não é original? Então, cada vez mais a moeda do varejo é confiança. Essa é a segunda palavra mais dita na NRF. A primeira é inteligência artificial, a segunda foi trust, confiança. Num mundo que parece ser mais fake, as pessoas pagarão mais caro por quem garante confiança. E esse talvez é um insight, talvez não é tão modernoso, não é tão intelectual, não é tão tecnológico, mas ele é essencial, porque no fim do dia, se a gente está falando de relações, confiança é a base disso tudo.